Você tem interesse de reduzir o desperdício de água e energia elétrica na agricultura irrigada? Então fica conosco até o final desse vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro do desperdício e eficiência da irrigação. Nesse quadro, nós ajudamos os colegas da área de irrigação a reduzir o desperdício desses dois insumos que é fundamental para a agricultura. Nós sabemos que uma das maiores dores hoje do irrigante é os custos com energia elétrica. E ele está muito associado ao consumo de água. Então aqui, com esses vídeos, a gente espera contribuir com dicas para que você, agricultor, você, gerente de irrigação, possa adotar medidas que possibilite a eficiência energética e o uso racional de água. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar especificamente sobre a etapa de resultados. Então, primeiramente, nós fazemos um bom diagnóstico da situação da nossa infraestrutura de irrigação. Depois, nós elaboramos um plano de redução de perdas e depois nós executamos. Tá? Mas também temos a fase de resultados e também de revisão dessas metas. Ela é tão importante quanto o diagnóstico, planejamento e até a execução. Porque através dos resultados, que isso vai trazer estímulo não só para você, mas também para a sua equipe e, consequentemente, a todos aqueles que estão ali na propriedade, quando vê os resultados aparecendo. E o principal resultado é o quê? Redução de custo. Redução de custo, principalmente o custo de energia elétrica. Tá? Então, nós vamos falar sobre resultados. Então, quem já ouviu falar, coloca aqui nos nossos comentários que propaganda é a alma do negócio. E é mesmo. E num plano de eficiência energética e uso racional de água, se você não divulga, você não compartilha os resultados, certo? Você está cometendo um grave erro. Porque ninguém vai entender por que você está fazendo aquelas intervenções e quanto isso está impactando, por exemplo, nos custos de operação. Então é fundamental que você divulgue os resultados. Os resultados têm que ser divulgados, compartilhados, não só com sua equipe, que é a equipe que está tratando da irrigação, mas também com todos ali na propriedade. E se tiver implementando, por exemplo, um plano de eficiência energética e de uso racional de água num perímetro irrigado, que seja compartilhado com todos, certo? Desde o produtor até o canaleiro, tá bom? Então, como eu falei, nós temos vídeo aqui na nossa playlist, no nosso canal, nomeada como Desperdício e Eficiência na Irrigação. Então, nós já fizemos vídeo mostrando de como fazer um bom diagnóstico, como planejar, como executar. E agora, vamos falar sobre os resultados. Então, a propaganda é a alma do negócio. Então, gente, quando for fazer divulgação de resultados, ele tem que ser extremamente esclarecedor. Tá? Para que todas as pessoas, do nível mais alto ao mais simples, entendam a informação. Então, por exemplo, aqui, nós estabelecemos uma meta que é eliminar as fugas de água na adutora. Quanto eu vou eliminar? 100%. Onde? No setor de irrigação 1. Como? Substituição dos anéis de vedação ou substituição de trecho da tubulação. Quando? Também tem um tempo. Mas na divulgação você tem que ser sucinto. Tá? Sucinto na palavra. Então, você tem que divulgar seus resultados. Setor de irrigação 1 opera com 100% de eficiência.
Então, através de um bom diagnóstico, você vai ter qual é a perda. Uma perda, por exemplo, de 15%, 20%. Certo? Então, você estava ali com um setor ineficiente. Certo? Quando você promove as intervenções necessárias, estabelece aquelas metas para alcançar a redução de perdas, e você consegue, você começa a mostrar que anteriormente eu tinha um setor ineficiente e hoje ele está operando com 100% de eficiência. Se você conseguir, né, por isso que é importante um bom diagnóstico, tá? Se você conseguir, por exemplo, converter, porque geralmente, né, o operador, certo? O operador que eu digo é aquele cara que é responsável pelo planejamento da irrigação. Ele não olha consumo de água, ele olha o quê? Conta de energia, porque a maior dor do setor de irrigação são os custos, né, com energia elétrica. E cada vez esses custos estão sendo, né, mais onerosos. Por quê? Porque até hoje nós fazemos mau uso. Então, qualquer intervenção que você faça para fazer um bom uso de água, certo? Você impacta diretamente o consumo de energia. Já o contrário não é verdadeiro. Eu posso promover intervenções para uma eficiência energética e não necessariamente eu promover um uso racional de água. Mas qualquer intervenção que eu implemente no uso racional de água, eu impacto diretamente a eficiência energética. Tá? Então, divulgar os resultados e transformar isso em termos de custos, quanto reduziu de custo, é importante. Então, o setor de irrigação opera com 100% de eficiência, reduzindo os custos com energia em tantos por cento. Se puder botar valor, coloque. É importante. Todo resultado deve ser compartilhado, tá? Também outra questão que é muito importante é a revisão de metas. Geralmente, logo no início, quando se começa a implementar, ou na própria fase de planejamento, em algumas metas você sempre vai superestimar ou também subestimar, né, a execução daquelas metas. Mas à medida que você vai ganhando know-how na redução de perdas, né, então você já tem, né, digamos assim, uma razoabilidade de estimar metas mais precisas. Tá? Então, aquelas metas que foram superestimadas, nós precisamos fazer uma revisão e mostrar. É importante, gente, que você mostre por que aquela meta não foi alcançada. Aquela meta não foi alcançada devido, por exemplo, ela está superestimada. E ela está superestimada em razão de quê? Aí você tem N justificativas. Por exemplo, eu estimei uma meta para, por exemplo, ser executada num prazo muito curto, por exemplo, de 5 dias. Ou no nosso caso aqui, essa meta, num prazo de 10 dias. E com os recursos humanos necessários, né, ela não é uma meta execuível. Então, há importância de pegar e justificar do não alcance da meta, para que isso não desestimule nem você e nem a equipe. Eu não atingi, não foi por falta de produtividade minha ou falta de conhecimento de como solucionar o problema, e sim, né, que durante a fase do planejamento, né, houve uma superestimação, né, dessa meta. Eu estimei a mais. E também o contrário. Revisar é importante também metas em que nós pegamos, né, subestimamos e, por exemplo, eu posso estar equivocado, pronto, coloquei aqui 10 dias para reduzir as fugas de água nessa adutora. Certo? E quando, na hora da execução, isso foi executado em 2 dias. Tá? Então eu já tenho agora um parâmetro.
Então, na próxima vez que eu for trabalhar com uma adutora com essas características, por exemplo, de diâmetro, né, por exemplo, de fugas, né, de água, com aquele número de fugas de água, tá, eu já sei que, e também variando, dependendo do comprimento dela, em 2 dias eu posso fazer isso. Então, isso aí também é importante, certo? Cumprir 100%, entretanto, você também tem que fazer uma justificativa que você fez isso num prazo menor, porque, né, as condições dos meios que você tinha, né, permitiram isso. Então, é importante também revisar para isso. Agora, quando a gente revisa, tá, as nossas metas, né, sempre com foco nos resultados, a gente avalia se foi superestimado ou subestimado a meta. E a revisão é importante, né, para que a gente possa sempre estar demonstrando, né, a mim, a você que está executando a meta, ou seja, que está liderando a execução, né, do plano, e também a sua equipe. Tá? Lembrando que também nas revisões da meta, não perder de vista que quando eu reviso uma meta, é a mesma coisa que eu estar criando outra meta. Né? Então, por quê? Porque algumas variáveis podem mudar, por exemplo. Então, com certeza, a meta específica, né, essa qualidade específica não vai mudar. Mas, por exemplo, mensurável vai, alcançável também vai, ela também tem que ser relevante em tempo. Então, mexe nisso aqui. Então, é importante que você esteja atento que durante a revisão, certo? A nova meta estabelecida, certo? Ela atenda esses pré-requisitos de específica, mensurável, alcançável, traga relevância para mim e para a minha equipe e para o conjunto, quando eu avalio o conjunto, né, de redução de perdas, né, da macro irrigação, tá? É importante. E também, né, se isso eu tenho como executar dentro de um tempo, né, estabelecido. Então, é importante observar sempre esses, né, critérios, tá? Então, gente, eu espero ter ajudado vocês aí, né, com sugestões de como fazer, né, uma revisão e também divulgação dos resultados, né, para que vocês possam ter sucesso, né, na execução de um plano de eficiência energética e uso racional de água. Então, até o próximo vídeo. A nossa playlist está com bastante novidade, então, né, acessa lá, deixa também seus comentários, compartilhe com o seu grupo, né, os materiais que nós estamos disponibilizando. E até a próxima.